Revelado, o sinistro acordo do ganadeiro com o diabo e o destino amaldiçoado de seu touro moribundo. A tempestade rugia como se o céu estivesse revoltado. Relâmpagos cortavam a escuridão, iluminando o pequenino mundo de Miguel por frações de segundo, revelando a simplicidade da casa de taipa, onde morava com sua mãe, Dona Rita, e sua irmã Clara. Era uma noite infernal. Os ventos sussurravam segredos, e em meio ao barulho da chuva, ele ouviu algo. Um nome. Dom Álvaro. O ganadeiro local. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Diziam que ele havia feito um pacto com o diabo para ter o sucesso que tinha. Histórias que eram contadas em sussurros nos botecos. Histórias que agora ameaçavam se tornar uma realidade assustadora. Nos dias que se seguiram, o clima na vila mudou. Animais começaram a desaparecer. O cavalo do seu vizinho, sumido. A cabra da Dona Neide, desaparecida. O olhar dos vizinhos se tornava mais desconfiado, mais temeroso. A névoa espessa se espalhou ao redor da propriedade de Dom Álvaro, envolvendo-a em um manto de mistério e medo. Miguel sentia que algo estava errado. Clara, curiosa e destemida, decidiu ir até lá investigar. Ele tentou impedir, mas ela estava decidida. Vou descobrir a verdade, disse com um brilho perigoso nos olhos. Na noite de lua cheia, Clara saiu. E nunca mais voltou. O desespero tomou conta de Miguel e Dona Rita como uma torrente implacável. A polícia? Uma piada. Mais preocupada em proteger seus próprios interesses corruptos. Eles não ligavam para o próximo desaparecimento. O terror agora se instalava em seus corações. Com a coragem sendo seu único recurso, Miguel e sua mãe decidiram agir. A atmosfera ao redor da casa estava densa. As sombras dançantes nas paredes pareciam rir delas. Vamos encontrar Clara, sussurrou Dona Rita. Mas Miguel percebeu o tremor em sua voz. Avançando pela estrada que levava à fazenda de Dom Álvaro, a sensação de apreensão crescia. Cada passo parecia um convite ao horror. As portas da cidade, que uma vez pareciam seguras, agora sussurravam segredos obscuros. A névoa as envolvia, massacrando qualquer esperança de proteção. À medida que se aproximavam, uma risada distante ecoou, não a risada infantil que sempre escutou ao passar pelos campos, mas a de seres que não pertenciam a este mundo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com o coração acelerado, Miguel parou por um momento. Ele notou um brilho nos olhos da névoa, algo que não deveria existir. Coração apertado no peito, ele se virou para Dona Rita. O olhar dela estava fixo no horizonte, um mix de medo e determinação. O pensamento lhe atingiu. Poderia o diabo já estar entre eles, disfarçado de conhecidos? Esse Deus que prometia a proteção parecia estar longe, mudo em sua dor. E enquanto se preparavam para o confronto, uma sombra se moveu atrás deles, e o sussurro final ecoou em suas mentes. Vocês acham que podem escapar dessa? Miguel e Dona Rita estavam paralisados, como se a sombra que se movia atrás deles tivesse roubado todos os seus sentidos. O clima estava tão pesado que parecia que o ar, cheio de eletricidade, poderia explodir a qualquer momento. Miguel olhou rapidamente por cima do ombro, mas nada havia. A sensação de um olhar maligno, porém, persistia, como se o próprio medo estivesse observando cada movimento. Vamos, precisamos continuar.
Dona Rita finalmente sussurrou, entrelaçando os dedos com firmeza. Miguel, ainda com o coração batendo freneticamente, tomou a frente, os passos cautelosos na lama molhada. Os sons da noite eram diferentes agora. O vento parecia sussurrar seu nome, e os picados trovões pareciam zombar de seu objetivo. Ao chegarem à propriedade de Dom Álvaro, a névoa se tornava uma parede impenetrável. Miguel, você notou algo? Dona Rita fez uma pausa, tomando um fôlego necessário. Aquela luz... Olhe! Ela apontou para uma fraca luminosidade vindo da direção do estábulo, onde as sombras dançavam como espectros em uma festa macabra. Talvez seja lá que ela esteja. A determinação de Miguel se misturou ao desespero crescente. A cada passo que deram em direção ao estábulo, as vozes do passado pareciam ecoar, lembrando os sorrisos e brincadeiras de Clara. O que havia acontecido com ela? Abrindo a porta rangente do estábulo, um fedor insuportável de decomposição os atingiu como um soco. Miguel hesitou, cobrindo o nariz com a manga da camisa. Dona Rita avançou, seu olhar feroz desviando-se para o interior escuro. No fundo do estábulo, uma coisa se destacou. Um recipiente de madeira, coberto por uma velha tapeçaria, emanava uma energia sinistra. A luz que o envolvia pulsava, como se tivesse vida própria. Dom Álvaro, agora uma figura aterradora em sua mente, parecia estar quase ali, observando-os, esperando. É isso, é o que ele usa para fazer suas trapaças, Dona Rita exclamou, os olhos arregalados com a descoberta. Precisamos saber o que tem dentro. Miguel se aproximou, o coração acelerado. O medo lutava com a curiosidade. Sua mão tremia enquanto puxava lentamente a tapeçaria. Quando finalmente removeu o pano, um brilho intenso projetou-se de dentro do recipiente. Não era ouro, mas algo muito mais sombrio. Um líquido espesso e negro, borbulhante, pulsava como uma criatura viva. Era o destino, ele pensou, a essência do que restava dos desaparecidos. De repente, um grito ecoou pela escuridão, cortando o silêncio. Era uma voz conhecida, agonizante. Clara. O som gelou o sangue de Miguel. Clara! Ele gritou, a voz soando mais como um desespero do que uma chamada. O universo não poderia ser tão cruel, a vida não poderia foi tirada dele de forma tão bruta. Ela está aqui, Miguel. A voz vinha de dentro do estábulo, do fundo, mais forte agora, mais distorcida, como se algo estivesse sufocando. Miguel se virou para a mãe, a expressão de terror agora misturada à determinação. Precisavam agir. Com a coragem renovada, ele abraçou a beira do recipiente, sentindo a energia obscura pulsar em suas palmas. Vamos, precisamos libertá-la. Ele respirou fundo e, antes que pudesse pensar, derramou o conteúdo negro no chão. O líquido começou a se contorcer quase vivo, e um horror indescritível tomou conta do ambiente. As paredes do estábulo começaram a tremer enquanto uma forma grotesca emergia da escuridão, rindo entre gritos e lamentos. A figura parecia serpenteante, com olhos que brilhavam como carvão em chamas. A risada que ecoou em meio ao terror estrondou, fazendo Miguel sentir que a alma estava sendo arrastada para um abismo sem fim. Vocês não podem escapar do que criaram. As palavras soavam como ecos de desespero, enquanto o horror se materializava diante deles. E naquele momento decisivo, Miguel se viu diante do maior dilema de sua vida: lutar ou correr. A consciência de que o pacto estava prestes a ser revelado ecoou em sua mente. Somente uma verdade poderia detê-los. Mas qual seria essa verdade? O tempo parecia se congelar. O que poderia ser a chave para desatar o horror que tinham libertado? As sombras depois da névoa agora chegavam mais perto, e Miguel sabia que não tinha como voltar. A escolha se tornava clara, mas o pânico os consumia. Clara,
Ele sussurrou no meio da escuridão crescente, e assim a luta pela verdade havia começado, mas com um preço aterrador que eles nunca poderiam imaginar. O terror se instalou no estábulo, como uma névoa densa que envolvia cada canto, e Miguel sentia que a sanidade estava rapidamente escorregando entre seus dedos. A criatura que havia sido libertada retorcia-se, com risos distorcidos que reverberavam em sua mente, misturando-se às memórias de Clara. O que estava acontecendo? O que ele havia feito? Dona Rita recuou, puxando Miguel pelo braço. Precisamos sair daqui. Isso não é normal. A voz dela tremia, e Miguel podia ver o desespero nos olhos dela. Entretanto, algo dentro dele queria ficar. Queria saber a verdade sobre a essência negra que agora cobria o chão. A sombra grotesca se erguia, formando um corpo humanoide, mas com traços deformados, como se seu aspecto estivesse sempre em transição. Os olhos brilhavam intensamente, e a risada, alta e perturbadora, fazia Miguel sentir que ele estava prestes a desmaiar. A presença dela parecia capturar não apenas o espaço, mas o próprio ar, deixando uma atmosfera pesada, quase sufocante. Clara, onde você está? Miguel gritou, a voz soando fraca perante o grito da criatura. Por um instante, ele se imaginou dentro de um pesadelo, onde nada fazia sentido e tudo o que importava era a voz da irmã, agora ecoando pelo espaço escuro. Em um impulso desesperado, ele partiu para a frente, a adrenalina puxando-o para o centro das trevas pulsantes. Se você é o que eu acho que você é, então me mostre. Ele desafiou, sua voz ecoando entre as paredes do estábulo. A resposta da criatura foi um riso sem vida, como uma tempestade se preparando para desabar. E o que você sabe sobre pactos, menino? Você acha que pode desvendar os segredos que prefeririam permanecer ocultos? As palavras dela saíam com um tom de zombaria, e a sensação de ameaça se intensificava, como uma lâmina fria contra a pele. Miguel! Dona Rita gritou novamente. Ela estava atrás, seus olhos fixos na criatura que se movia nervosamente. Volte, isso não é o caminho. Ele hesitou, os sentimentos conflitando em seu interior. Ficar ali, enfronhando-se ainda mais no abismo da sombra, ou recuar e deixar Clara para trás. A dúvida era uma navaja de dupla face. Subitamente, a risada da criatura se transformou numa série de gritos. Vozes conhecidas, rasgadas e distorcidas se uniram à cacofonia. Eram pessoas que Miguel conhecia, todos os desaparecidos. Não pode ser. Ele cobriu os ouvidos, começando a perceber que as pessoas que haviam cercado o segredo de Dom Álvaro estavam agora mortas, capturadas dentro daquela sombra, gritando por uma libertação que ele não sabia se poderia proporcionar. A criatura avançou, os olhos ardendo, enquanto as sombras pareciam se esticar. O que você vai fazer, garoto? Todos que aqui sacrificamos estão agora à mercê do seu ânimo. Qual será a sua escolha? Sacrifique ou seja sacrificado. O ar parecia pesar, a pressão crescendo em seus ouvidos. Ele sentiu seu coração disparar. O desejo de salvar Clara lutando com a necessidade de sobreviver. Enquanto isso, a neblina densa nas portas do estábulo fechava-se, como se uma barreira invisível o separasse da liberdade. No fundo do estábulo, a luz da essência pulsante os observava, como um olho que sempre esteve presente, esperando o momento certo para se revelar. E então, como se estivesse em resposta à sua angústia, uma voz familiar se destacou da confusão. Miguel, por favor. Era Clara. Ele não poderia estar errado. Era sua irmã, chamando-o do fundo daquela escuridão, e a cada palavra dela, o que restava de sua humanidade drenava dele. Clara! A palavra escapuliu de seus lábios com urgência. Estou indo te salvar. Ele focou em sua determinação, mas o riso da criatura foi mais forte. Você não pode salvar o que já se foi. E com isso, uma onda de poder a envolveu,
engolindo Miguel em um turbilhão de dor e desespero. Os olhos dentro da escuridão se aprofundaram, desafiando-o a tomar sua decisão. E quando tudo parecia perdido, uma nova ideia surgiu em sua mente. E se o que Dona Rita dissera antes sobre o passado de Dom Álvaro tivesse um fundo de verdade? Algo que poderia derrubar essa criatura de uma vez por todas? Algo que ele ainda não havia considerado. De repente, Miguel sabia que a batalha não era apenas contra a sombra, mas contra um legado torcido que precisava ser desmantelado. Ele tomou fôlego profundo. Era o momento de enfrentar o passado. Mas como descobrir essa verdade guardada a fundo? Os sussurros da história antiga pareciam aguardar, e Miguel sabia que essa caminhada ainda estava longe de terminar. A resposta estava mais perto do que imaginava, mas custaria pequeno demais um preço que ele já estava pagando. As sombras dançavam ao redor de Miguel, enquanto ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça macabro. A risada da criatura reverberava como um eco sem fim, penetrando em seus pensamentos e fazendo-o hesitar. O que você sabe sobre o pacto, garoto? A voz agora soava quase sedutora, como se tivesse um veneno misturado à suavidade do canto de uma sereia. Dona Rita puxou-o novamente, seus olhos arregalados em pavor. Precisamos sair, Miguel. O que quer que seja isso, não podemos ficar aqui. Mas a voz de Clara continuava a chamar, frágil e intensa, como um fio de esperança num mar de desespero. Miguel! A súplica dela parecia cortante como o vento gélido que atravessava o estábulo, fazendo seus pelos se arrepiarem. Ele avaliou os rostos blendados sob a superfície da sombra, reconhecendo os traços de amigos e conhecidos, aqueles que ele não pôde salvar. Aqueles que agora eram meras almas perdidas. Eu vou te trazer de volta, Clara, a qualquer custo. Miguel gritou, a determinação firmando-se em seu coração. Ele precisava descobrir a verdade sobre Dom Álvaro, sobre o que ele fizera com a criatura, e como o legado se entrelaçava com sua vida. Nesse instante, a criatura fez um movimento brusco, como uma tempestade prestes a explodir. Você procura por uma verdade, mas cada resposta tem um preço. Ela parecia se contorcer, absorvendo o medo que dominava o ambiente. Muitos já pagaram, e o tempo deles está se esgotando. Miguel olhou para a escuridão, sentindo seu coração pulsar rapidamente. Havia uma conexão ali, um fio invisível que o ligava a Clara e aquelas almas atormentadas. Ele lembrou das histórias que a sua avó lhe contava sobre a lenda de um ganadeiro que, em um acordo insano com a escuridão, trouxera à luz algo que deveria permanecer oculto. A história, o passado. Talvez eu precise do que ele deixou para trás. A chave deve estar nos restos daquele legado amaldiçoado. Ele olhou para Dona Rita buscando uma resposta, um sinal de que não estava sozinho. Seus olhos negaram rapidamente, mas Miguel também podia ver a centelha de esperança se acendendo. E se a resposta estiver em algum lugar dentro deste estábulo? Algo que Dom Álvaro talvez tenha deixado para nós. Um jeito de reverter isso. As palavras escaparam de seus lábios antes que ele pudesse se conter. A criatura imediatamente parou. Seus olhos resplandeciam como fogueiras vorazes. Ah, o garoto virou arqueólogo das sombras, disse a criatura, seu tom agora mais sutil e irônico. Mas cuidado, Miguel. Escavar o passado pode lhe custar mais do que a vida. Estará pronto para enfrentar o que encontrará? Sem resposta às suas perguntas, Miguel se lançou em busca de qualquer pista. As prateleiras de feno e as velhas ferramentas de madeira eram apenas cenários da tragédia. Mas seu olhar estava fixo no que poderia ser a resposta. A escuridão gelada ainda pulsava ao seu redor, formando uma cela invisível que começava a limitar seus movimentos. Cada passo que dava parecia mais uma tentativa desesperada de escapar, mesmo quando ele se aproximava do abismo.
Ele se abaixou, examinando o solo coberto de estrume e poeira, e foi então que percebeu algo brilhante. Um pequeno talismã, sujo, mas inconfundivelmente antigo. A forma enrolada e irregular tinha uma aura de poder, como se carregasse as vozes daqueles que encontraram seus destinos tragicamente destruídos. Miguel! A voz de Dona Rita o interrompeu, puxando-o para a realidade. Cuidado! Mas antes que ele pudesse se afastar, a criatura gemeu, numa explosão de raiva. Você não entende. O que você está fazendo pode selar o seu destino. Miguel agarrou o talismã e sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. Um sussurro parecia chamá-lo para sua escuridão, revelando segredos antigos. Eu farei o que for preciso. As palavras saíram de sua boca antes que a consciência pudesse deter a bravura. Com o talismã em mãos, o ambiente imediatamente pareceu reagir. As sombras tremeluzindo como se estivessem em agonia. Você sabe que não poderá voltar atrás, garoto. A voz da criatura agora tinha um tom de desespero. Oh, como ele queria acreditar que havia um caminho de volta. O que quer que se escondesse naquela escuridão poderia ser a chave, a resposta para o tormento de Clara e de todos que lá estavam. Mas, ao mesmo tempo, também poderia ser seu próprio fim. O temor e a expectativa se misturavam no ar, enquanto Miguel enfrentava o abismo com um talismã escavado do passado, um legado amaldiçoado que prometia mais perguntas do que respostas. A sombra se aproximava e ele sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? E quando tudo parecia iminente, um rugido ecoou pelas sombras, como se todo o terror contido ali estivesse prestes a explodir. Miguel engoliu em seco, a adrenalina disparando em suas veias, pronto para fazer uma escolha que mudaria tudo. Clara, a última palavra que escapuliu de sua boca antes da escuridão engoli-lo. E com isso, o terror da verdade se aproximava, como um relógio contando os segundos para sua destruição. A escuridão se fechou ao redor de Miguel como um manto pesado, e o rugido ecoou novamente, mais próximo, reverberando através das paredes do estábulo, como se a própria estrutura estivesse prestes a desmoronar sob o peso do que ali se escondia. Ele sentia o talismã pulsar em sua mão, como um coração desesperado, abrindo portas que deveriam permanecer fechadas. Miguel! A voz de Dona Rita era um sussurro perdido entre o caos. A mulher estava paralisada, e seu olhar refletia uma mistura de medo e incredulidade. Miguel não tinha tempo para se preocupar com ela. Ele precisava focar. Precisava entender o que estava acontecendo. Com cada respiração, o cheiro de podridão e desespero aumentava. Uma nuvem densa de energia obscura pairava no ar, quase tangível. Ele sentiu que a criatura se aproximava, um súbito estalo de movimento que fez questionar qual seria o próximo ato daquelas sombras que dançavam quase em euforia. Você deseja drogar-se em verdade? Então que venha. Mostrarei o que se esconde sob a pele da realidade. A criatura falava, sua voz arrastada e sedutora, como as serpentes do paraíso. Dom Álvaro buscou poder e se perdeu. Poder que não pertence a seres mortais. Miguel apertou o talismã, pensando em Clara, em todos que estavam ali, presos e angustiados. O passado não pode ser mudado, mas talvez eu possa salvá-los. Ele murmurou para si mesmo, enquanto cada palavra parecia atrair a atenção das sombras inquietas. As paredes começaram a se mover, as sombras se distorcendo, criando contornos que tomavam forma. Ele viu rostos, visões de amigos perdidos e conhecidos que uma vez povoaram sua vida. Todos os que arribaram, todos que carregaram o fardo de seu destino tortuoso. E agora, diante dele, havia uma porta, uma abertura imensa, formada por energias que não pareciam deste mundo. No fundo desse abismo, Miguel, há poder. Mas prepare-se.
pois o que você encontrará lá não é apenas uma verdade, mas o peso de almas penadas. A risada da criatura encheu o ambiente, um eco que dançava entre as sombras, desafiando sua coragem. Com as palmas soadas e coração palpitante, Miguel sentiu um impulso irresistível. Era como se o talismã o chamasse para dentro daquela abertura, e apesar do medo, sua curiosidade o guiava. Ele se aproximou da portinhola, os olhos arregalados na expectativa de descobertas que poderiam selar o destino de todos. Assim que ele cruzou o limiar, o ar se tornou pesado. O espaço imediatamente se transformou em um local sombrio, inquisitivo e sufocante. A luz parecia se dissipar, e um frio mortal invadiu suas entranhas. Miguel sentiu uma presença, algo que observava e esperava. O sussurro que havia ouvido antes agora tinha eco de uma história antiga, cheia de desgostos e promessas quebradas. Diante dele, uma figura tornou-se visível. Era Clara. Mas não a Clara que ele conhecia, não a que exalava vida. Seus olhos estavam vazios, como duas janelas que davam para um abismo sem fundo. Você não deveria ter vindo, Miguel. A voz dela estava distorcida, como se as sombras tivessem entrado em contato com seu ser. Ele não vai te deixar sair. O terror enfiou suas garras no peito de Miguel, uma frieza que contaminava cada partícula de seu ser. Clara, o que houve com você? Eu vou te salvar. Sua voz soou instintiva, mas a verdade da situação pesava em como um esmagador. Para salvá-la, você terá que fazer uma escolha. A criatura agora estava ao seu lado, flutuando como um pensamento sombrio. Uma escolha que selará o destino de muitos. E lembre-se, você pode não ser o herói que pensa ser. As palavras ecoaram na neblina do espaço, enquanto Miguel olhava para Clara, angustiado. E então, perfurando a escuridão, uma luz relampejou, um vislumbre de um pacto há muito esquecido, revelando-se diante dele. Sussurros de outras vidas, ecos de promessas perdidas, vozes que clamavam por libertação. Estará disposto a sacrificar tudo, Miguel? A vida de outros por uma única alma? A criatura riu, um riso sem alegria, mas cheio de tentação. Ele olhou para Clara, que parecia se desfazer pouco a pouco, e a pergunta ficou reverberando como um tambor em sua cabeça. Uma escolha impossível. Uma linha tênue entre esperança e desespero. E com um impulso, Miguel sentiu que o espaço ao seu redor começava a se dissipar como areia em um relógio. O que ele escolheria? O que ele estava realmente disposto a perder ou ganhar? A realidade escureceu diante de seus olhos enquanto ele lutava contra uma verdade que cada vez mais parecia inescapável. E enquanto a figura de Clara desaparecia na neblina, um novo grito ecoou, mais distante desta vez, fazendo-o congelar de terror. Liberte-nos! E numa fração, Miguel se viu diante de seu único dilema. Salvar Clara e perder muitos, ou buscar a verdade enquanto outros continuavam presos. A pergunta mais temida pairava sobre ele, pulsando como o talismã em sua mão. Qual seria o preço da verdade? E antes que pudesse responder, o escuro o engoliu completamente. O frio penetrava a carne de Miguel como um açoite, e tudo ao seu redor estava mergulhado em uma penumbra sufocante. Os ecos do grito das almas penadas ainda reverberavam em sua mente, confusas e desesperadas. Ele tentava concentrar o olhar na figura de Clara, mas a realidade dela parecia se dissipar como fumaça, enquanto a voz da criatura serpenteava ao seu redor. Qual será a sua escolha, Miguel? Sua bravura ou sua fraqueza? A criatura brincava com as palavras, deslizando entre as sombras como um predador em busca de presas. Lembre-se, o amor é uma armadilha, e você ficará preso nela. O talismã em sua mão ardia, como o fogo de uma vida que se extinguia.
Miguel sabia que, se não fizesse algo, Clara seria engolida pelas trevas para sempre. As visões de outros rostos perdidos giravam em sua mente. Ele não podia deixar isso acontecer, não poderia trair aqueles que haviam confiado nele. Se você quiser salvá-la, será necessário um sacrifício. A criatura avançou, suas formas distorcidas dançando ao redor. Um sacrifício bem maior do que você imagina. Você está disposto a abrir mão de suas próprias esperanças, de suas memórias? Os olhos de Miguel se arregalaram. Ele não tinha certeza do que isso significava, mas os sussurros se tornaram gritos. Estou disposto a sacrificar-me, não a outros, mas a mim mesmo. Uma onda de determinação o percorreu, mas logo um vazio tomou conta dele, como se a própria sombra da criatura estivesse sugando suas convicções. E o que vai restar de você, Miguel? Um eco de sua própria dor? A criatura sorria, um sorriso que não se mostrava, mas era sentido. Um arrepio desenfreado atravessou sua espinha. Você precisa entender que a salvação vem com um preço que outros, muitos outros, pagarão. A visão de Clara se tornava mais fraca, enquanto ele hesitava. O tempo estava se escorrendo entre seus dedos, e o ser maligno ao seu lado parecia vibrar com antecipação. Escolha logo, Miguel. As sombras estão famintas. Miguel. O chamado de Dona Rita rompeu a barreira do caos. Ele a viu ao longe, a mulher se movendo como um borrão de luz na escuridão. Miguel, me escute, não se deixe levar, não ceda ao poder. O simples som da voz dela trouxe uma lufada de ar fresco, mas a dor em seu semblante revelou o tormento que todos ali estavam enfrentando. Miguel sentiu seu coração bater na boca, enquanto olhava para a escuridão e depois para Clara. Não escolha um futuro que já foi definido. Se você não salvar a si mesmo, não salvará ninguém. Dona Rita parecia intensa, as palavras fortes como um sopro de esperança em meio ao desespero. Pense rápido, a hora está se esgotando. A criatura insistia, seu tom agora mais urgente, como um maestro cutucando um soldado paralisado na batalha. A atmosfera ao redor virou um campo de tensão palpável. Miguel sentiu a pressão crescente. O que eu faço? Sua mente girava, e a ideia de salvar a todos parecia um fardo. Um relacionamento complexo de almas, dele e de Clara, bem como dos que estavam ao seu redor. E foi nesse instante que uma nova visão invadiu sua mente, como um clarão de esperança incendiando as trevas. Uma ideia tão absurda que tirou seu fôlego. Ele poderia não apenas salvar Clara, mas todos, se conseguisse controlar o poder que lhe era oferecido. Chega de hesitação. Eu vou enfrentar isso. Miguel gritou, desafiando a criatura. Mas ao fazer isso, uma onda de energia negra começou a se agitar em sua volta. A risada da criatura ecoou pela escuridão como um trovão, enquanto ela flutuava cada vez mais perto. A visão de Clara estava quase perdida, e o abismo sob seus pés parecia querer tragá-lo sem piedade. Você não sabe com quem está lidando, Miguel. Sua alma já é minha. Desesperado, Miguel estendeu o talismã à frente, buscando a conexão perdida. Eu não sou seu, ninguém é. No instante seguinte, uma explosão de luz irrompeu, ofuscando a escuridão e fazendo o chão tremer sob seus pés. Miguel não sabia o que iria acontecer, mas estava preparado para enfrentar o que quer que viesse. O sussurro familiar de Clara soou de novo em seus ouvidos, juntamente com o eco de todos que ele havia perdido. Liberte-nos! O grito se transformou em um coro, um clamor insuportável que elevou sua adrenalina e sacudiu sua determinação a níveis que ele nunca conhecera. Mas a criatura agora rugia com ira, a fúria pulsando em seu corpo aparentemente etéreo. Seus gritos serão em vão, Miguel. Não há como escapar. Então, uma nova sombra se destacou das trevas.
Um movimento rápido, um lampejo de luz tão intenso que Miguel teve certeza de que tudo estava prestes a mudar. E como num instante fatal, a realidade se dividiu diante dele. Uma escolha se formou em suas mãos, e ele soube que o desafio havia apenas começado. Você está prestes a descobrir a verdadeira essência do pacto. A criatura sussurrou enquanto a nova sombra se aproximava. Quem está vindo? Miguel se perguntava, enquanto preparava seu coração para o impacto do que quer que estivesse à sua espera. O ar estava carregado de tensão e a resposta poderia mudar tudo. E na sinfonia das vozes ecoando em sua mente, uma única certeza se firmou. Ele não estava sozinho nessa luta. As sombras se agitaram, e a nova presença que se aproximava trouxe um frio cortante ainda mais intenso. Miguel sentiu o choque do ar gélido contra sua pele, enquanto tentava discernir a figura que surgia das trevas. Era um ser mirabolante, quase fascinante em sua grotesca beleza. Uma entidade que misturava o humano e o monstruoso, com olhos que brilhavam como estrelas em uma noite sem lua, enquanto um sorriso, que parecia mais um aviso, se desenhava em seu rosto. Quem é você? Miguel quase gritou, a tensão pulsando em seu peito. Ele não sabia se deveria temê-lo ou se apoiar naquela nova forma de poder. Eu sou o mensageiro das sombras. A criatura respondeu, levantando uma mão esquelética, decorada com anéis que pareciam feitos de carne e osso. Venho em resposta ao seu clamor e também ao meu apetite. Miguel hesitou. O mensageiro não era um aliado, mas talvez não fosse um inimigo absoluto. O que você quer de mim? Ele não podia se permitir qualquer erro. A vida de Clara e a de todos os outros estavam em jogo. Ofereço-lhe conhecimento. Poder, Miguel. Os olhos da criatura brilharam, como se cada palavra puxasse um fio invisível de desejo em seu coração. Mas não sem custo. Você terá que aceitar a escuridão como parte de sua essência. Você poderá controlar o que outros se destruíram tentando compreender. Ouvindo isso, um grito interno ecoou em Miguel. O pacto tornava-se tentador. Ele vislumbrou Clara sendo libertada das sombras, reformando sua figura como uma luz em meio à escuridão. Mas o alerta de Dona Rita ainda ressoava em sua cabeça. Não se deixe levar. Não ceda ao poder. A criatura que ainda flutuava observava-o com um sorriso que manifestava pura malícia. O ar, pesado com a mistura de terror e expectativa, tornava difícil respirar. Miguel precisava agir, e o tempo escorria como areia entre os dedos. Dê-me uma oportunidade, mensageiro das sombras. A voz de Miguel soou firme, apesar do medo que o drenava. Se eu aceitar, será para salvar aqueles que amo e não para me perder nas trevas. O amor, algo tão puro que se transforma em veneno. A criatura murmurou, curvando-se levemente, como que apreciando a própria ironia. Se você consegue entender os riscos, talvez esteja mais perto do que imagina de me convencer. Com isso, um brilho dançante começou a envolver Miguel. Os ecos e os gritos das almas perdidas pareciam pulsar em harmonia, como um coral involuntário. Ele sentiu seu corpo vibrar, a energia escura se entrelaçando com sua essência. Mas ao mesmo tempo, uma fissura ameaçava romper sua determinação. Eu não posso fazer isso. Contudo, a instituição do que estava sendo oferecido era irresistível. Miguel fechou os olhos e mergulhou em sua própria escuridão, buscando a parte mais profunda de seu ser, enquanto memórias de Clara o consumiam. Ele se lembrou de seu sorriso, do som da risada dela, e principalmente daquele primeiro momento em que seus olhares se cruzaram. Ele respirou fundo. Eu aceito. As palavras saíram como um estalo, uma declaração de guerra contra suas próprias limitações.
A energia que girava ao seu redor disparou em um turbilhão vibrante, e Miguel percebeu que a entidade diante dele se iluminava com uma intensidade jamais vista. As sombras se fortalecem, e o pacto é selado, sussurrou o mensageiro, suas palavras ecoando como um cântico ancestral. A sensação de um abismo se abrindo sob seus pés aumentou quando Miguel sentiu uma ligação indescritível se formar. Não era apenas uma aliança, era uma escolha agonizante que poderia consumir sua alma. Agora, a batalha não era apenas pelo amor, mas pela própria definição de quem ele seria. E enquanto as sombras se expandiam, cobrindo tudo à sua volta em um abraço frio e opressivo, um evento inesperado ocorreu. Uma luz irrompeu entre as trevas, mais forte e mais brilhante do que qualquer uma que ele já conhecera. A criatura ao seu lado parecia se contorcer de agonia, e Miguel, confuso, ficou paralisado. "O que é isso?" ele gritou, a incerteza dançando nas pontas de seus dedos. O mensageiro das sombras olhou para ele com horror. "Você não consegue controlar o que não compreende." Miguel sentiu sua própria essência reverter-se em um turbilhão caótico. A luz que surgia parecia viva, pulsando, como se estivesse prestes a engolir tudo. E quando a explosão de energia atravessou o espaço, uma única pergunta pairou no ar. O que será do pacto que ele agora aceitou? Miguel se sentia como se estivesse sendo dividido em 1000 pedaços. As sombras que antes pareciam uma extensão de sua vontade, agora se transformaram em serpentes que se contorciam, tentando se desvencilhar de seu corpo. A luz, intensa e ofuscante, pulsava como um coração. E ao mesmo tempo que trazia esperança, também era um prenúncio de destruição. Ele tentou resistir, mas as correntes invisíveis que o amarravam a esse novo poder eram gritantes, como se fossem feitas de gritos sufocados. O mensageiro das sombras se contorcia, sua forma grotesca se desvanecendo diante da força da luz. "O que você fez?" O pânico na voz da entidade ecoou nas sombras, como um lamento de perda. "Você não pode quebrar o equilíbrio." A luz começou a se expandir, envolvendo Miguel em um abraço ardente e quente. Ele sentiu uma força dentro de si, uma vertigem explosiva que o desafiava a usar essa nova energia. O peso da escuridão era tão forte, mas a luz era uma promessa de salvação que não podia ser ignorada. Ele fechou os olhos e se concentrou. Sentia clara em cada respiração, em cada batida de seu coração, e essa conexão o empoderava. Como uma chama que começa a arder, a luz respondia ao seu desejo. Miguel inclinou a cabeça e, com um grito primal, liberou todo o medo acumulado, libertando-se das amarras da incerteza. Uma onda de energia irrompeu de dentro dele, e as sombras ao seu redor começaram a se dissipar. O ambiente se iluminou, revelando silhuetas distantes, rostos que suplicavam por ajuda, perdidos em labirintos de desespero. Suas expressões carregavam histórias de dor e perda, um testemunho do custo que Miguel estava prestes a enfrentar. "Pare!" gritou o mensageiro, com um desespero palpável que parecia se intensificar. "A luz irá consumir tudo, incluindo você. Você não pode deter o destino." Miguel se virou e, por um breve momento, a luz e a sombra se encontraram em um dilema voraz. Uma centelha de dúvida brotou em sua mente. O que ele realmente desejava? Salvar Clara ou se tornar um ser absoluto de poder? A escolha não era apenas sobre ele agora, mas sobre todos aqueles que tomariam parte em sua decisão. "Eu não farei isso." A decisão subiu como uma onda, e Miguel fortaleceu a luz em resposta, recuando do abismo do poder obscuro prometido. Era hora de resgatar não apenas Clara, mas a alma perdida em cada pessoa que ele tinha visto nos olhos da escuridão. No instante em que sua determinação se firmou, a luz floresceu como um sol nascente, afastando as sombras e exibindo uma nova realidade. O mensageiro,
cada vez mais frágil, parecia derreter sob aquele brilho, suas raízes se desfazendo em um mar de espuma escura. Miguel caminhou em direção ao mensageiro, seus passos firmes e decididos, enquanto a luz emanava dele com força. Mas então algo inesperado. Uma rachadura passou por baixo dele. O chão tremeu, e Miguel sentiu o pulso da terra, como se ela estivesse viva. Raízes negras e espinhosas começaram a emergir, dançando em torno de seus pés, tentando puxá-lo para baixo. Um grito ecoou de um lugar profundo e Miguel entendeu. Ao quebrar o pacto, estava despertando algo que deveria permanecer adormecido. É tarde demais, Miguel. O mensageiro riu, um som rasgado e agonizante. Você liberou as forças que não pode entender. O verdadeiro horror está apenas começando. A caverna começou a desmoronar. O chão se abria e as sombras, mesmo debilitadas, tentavam puxá-lo de volta, seduzindo-o com promessas de poder absoluto e do amor que ele buscava. O preço de sua escolha estaria prestes a se revelar de maneira terrível. Com o coração acelerado, Miguel encarou o que se aproximava. Uma sombra que serpenteava e se transformava em algo grotesco e monstruoso. Ele percebeu que o pacto tinha efeitos que iam além da mera aceitação. E ali, diante dele, o verdadeiro teste de sua resolução se apresentava, um dilema que poderia selar o destino de muitos. O que você fará agora, Miguel? Sussurrou uma voz sinistra através da escuridão que lutava para se erguer. Ele respirou fundo e ergueu a cabeça em desafio. Eu lutarei até o fim. Enquanto as trevas se fechavam ao seu redor, Miguel se viu diante de uma cruzagem aterradora. Lutar poderia significar perder tudo, mas não lutar poderia condená-lo a uma eternidade de tormento. A batalha que se aproximava não era apenas entre luz e sombras, mas uma guerra interna que poderia determinar quem ele realmente era. E no fundo, a pergunta ficou ecoando. Ele tinha força suficiente para mudar seu destino, ou o destino já estava selado? Quando a escuridão parecia total, uma nova luz brilhou na escuridão. O que será que essa luz trazia consigo? A verdade sobre seu pacto poderia se revelar mais assustadora do que qualquer sombra que ele já enfrentou. A caverna agora era um verdadeiro abismo de caos. As paredes pareciam pulsar, como se quisessem engoli-lo, e a escuridão serpenteava por todos os lados, envolvendo Miguel em suas garras frias e sufocantes. Ele sentia o calor da luz tentando se expandir, mas as raízes do medo estavam fincadas em sua carne, como se o próprio chão estivesse preso à escuridão que emergia de sua mente. Quando as sombras começaram a se contorcer, formaram figuras grotescas que sussurravam segredos antigos. Miguel rangedou os dentes, desequilibrado entre a luz e as trevas. Eu não vou me render, gritou, sua voz ecoando nas paredes da caverna, mas a entonação soava como um apelo à luta que estava por vir. As raízes se entrelaçavam mais, puxando-o para baixo. As promessas do mensageiro dançavam em sua cabeça: poder, controle e a possibilidade de resgatar Clara. Mas a que custo? Você acha que é mais forte do que o sobrenatural? As vozes nas sombras zombavam. Você é apenas um humano fraco, destinado a falhar. E este lugar, ele se alimenta da sua dúvida. A escuridão será sua única companheira. Miguel sentiu seu coração pulsar descontrolado. Ele sabia que cada palavra era uma tentativa de o quebrar. Ele não podia permitir que aquilo dominasse sua mente. Concentrou-se em Clara, em como ela ria, em como suas mãos se entrelaçavam. Essa memória acendeu o fogo dentro dele. E então, uma luz ofuscante irrompeu de seu peito, mais intensa do que antes. Era como um sol que explodia da escuridão, queimando tudo à sua volta. As sombras gritaram, uma cacofonia de desespero e raiva. Miguel se sentiu elevado, como se flutuasse sobre suas próprias inseguranças,
pegando impulso no poder recém-descoberto. As raízes se romperam com a luz, espalhando-se na terra como se fossem fogo, enquanto as figuras sombrias recuavam com terror. "O que você fez?" O mensageiro gritou, sua forma se contorcendo em agonia. "Você liberou a luz, mas a escuridão não esquecerá o seu nome." "Miguel! Miguel!" As vozes dos perdidos tomaram forma de lamentos. Ele viu rostos familiares, almas que sofreram e que precisavam de ajuda. Mais do que isso, precisava de força para continuar. E assim, ele se concentrou, canalizando sua energia nas correntes que ainda o prendiam. Com um grito de determinação, ele arremessou sua luz contra as sombras, provocando uma explosão que despedaçou a escuridão. Mas a vitória era efêmera. A caverna estremeceu, e seu teto começou a desmoronar, como se a própria terra estivesse em pé de guerra contra sua despertada determinação. "Isso não é o fim, Miguel. Isso é só o começo." A voz do mensageiro ecoou, agora mais distante, mas ainda imersa na caveira de Miguel. "Você poderá ser destemido, mas não poderá escapar do que ocorreu aqui. A cada luz que você criar, uma sombra renascerá." O chão tremeu sob seus pés, e uma nova sombra se ergueu à sua frente, uma figura imensa, uma manifestação de suas próprias dúvidas. Era uma criatura formada por cada decisão errada que já tomara, uma amalgama das suas dores e do passado. Miguel respirou fundo, sentindo que cada palavra do mensageiro era verdade. A luta não seria apenas contra as forças externas, mas contra os demônios que existiam dentro dele. Assim, ele se preparou para o que viria a seguir. Então, antes que pudesse agir, a criatura gerou um raio que explodiu em direção a ele como uma tempestade dentro da caverna. Miguel teve apenas um segundo para evitar a fúria do que se aproximava, mas a luz em seu interior já estava à beira de se esgotar. Com a tensão no ar e o horror desdobrado diante de seus olhos, Miguel entendeu que o verdadeiro teste estava apenas começando. Ele tinha que escolher, correr ou lutar. Seu destino e o de Clara ungavam em uma linha tênue. "O que você vai fazer, Miguel?" Disparou sua própria consciência, a pergunta ressoando em sua mente enquanto o poder da escuridão se lançava em sua direção. E nesse instante, antes do impacto, o mundo ao seu redor pareceu congelar, com as sombras e a luz se entrelaçando em um esperado crescendo. O verdadeiro horror e a esperança agora se uniam em um destino assustador. Qual seria sua escolha final? A caverna ruiu com a força do abismo em colapso, a escuridão se agitando como uma tempestade pronta para engolir tudo. Miguel sentia a pressão crescendo em seu peito enquanto a figura monstruosa diante dele se tornava mais definida, composta por todas as suas fraquezas. Ela brilhava em um escuro profundo, uma massa de dor, arrependimento e medos que ele acreditava ter superado. "Você não pode escapar de si mesmo", rosnou a criatura, uma voz mistura de suas próprias inseguranças. Miguel ficou paralisado, as palavras soando como sinos de alerta em sua mente. Ele pensou em Clara, em seu sorriso, em suas promessas de uma vida juntos, em tudo que perdera e em tudo que ainda poderia salvar. "Eu não irei ceder a você", gritou, uma onda de coragem varrendo seu ser. "Eu não sou só isso, eu sou mais." Miguel fechou os olhos e respirou fundo, buscando a luz que sempre havia estado dentro dele. Uma luz que queimava forte contra a escuridão. Cada lembrança sua iluminando o caminho. Cada momento de amor e alegria envolvendo-o em uma armadura de determinação. Ele estendeu as mãos, sentindo a energia da luz pulsar à medida que enfrentava o monstro feito das suas dúvidas. Uma explosão de luz recobriu a caverna, uma onda avassaladora que fez a sombra gritar com desespero. "Não! Você não pode me derrotar!" Mas Miguel estava decidido. "Você não manda em mim! Eu vou libertar Clara!" Ele arremessou sua luz contra a criatura,
cada partícula brilhante se multiplicando e se tornando um facho que iluminava a escuridão. A explosão de luz atravessou a sombra, rasgando a escuridão em pedaços. A criatura começou a se desfazer, gritos de desespero ecoando por todos os lados. As almas perdidas que estavam presas ao seu redor começaram a emergir, suas formas indistintas e confusas. Miguel podia ouvir Clara, suas vozes clamando por liberdade. Ele focou sua energia, gritando para as sombras agora em ruínas. É hora de vocês enfrentarem a verdade. Vocês não têm poder sobre mim. Eu sou a luz. A luz crescia intensamente, desencadeando um turbilhão de esperança. As sombras enfraqueciam, relutantes em ceder, mas a determinação de Miguel flamejava com mais força. Com um último grito de esforço, ele invocou toda a sua essência a um só impacto. Um feixe de luz que rasgou a escuridão como um sol nascente. Era um ato de autoafirmação. E naquele momento, Miguel soube que seu poder não vinha apenas da própria luz, mas do amor, do sacrifício e da coragem de agir. Ao abrir os olhos, viu a criatura se desfazer em uma névoa escura, finalmente sem controle sobre a luz que nasceu dele. Uma maré de energia envolveu a caverna, selando as sombras para sempre. A luz iluminou cada canto, revelando as almas perdidas que clamavam por libertação, e entre elas estava Clara. Miguel, ela o chamou, sua voz clara como o som de um sino que toca na noite. Ele a viu, sua forma se solidificando da energia luminosa, e um sorriso iluminou seu rosto. Clara, eu encontrei você. Ele correu até ela, envolvendo-a em um abraço apertado, as lágrimas brotando de seus olhos. Naquele momento, a escuridão estava derrotada, e a luz prevalecera. As almas ao redor começaram a se dissipar em um brilho suave, agradecendo a Miguel enquanto eles finalmente se libertavam do tormento. E, em meio a esse mar de luz, havia um resplendor de esperança e redenção. Você não só me salvou, Miguel, Clara sussurrou. Você salvou todos nós. Mas a jornada não estava totalmente encerrada. A caverna começou a tremer, a realidade distorcida de Dom Álvaro se desfazendo sob seus pés. Com as sombras se reagrupando, Miguel percebeu que ainda havia um custo a pagar. A saída estava se fechando, e se não escapessem agora, estariam condenados. Temos que ir, Clara. Ele a puxou, a luz guiando-os enquanto corriam em direção à saída. A luz emanando deles iluminava o caminho, mas a caverna estava prestes a colapsar, como um eco da luta que haviam travado. Não olhe para trás, ele gritou, e juntos eles correram, determinados a deixar a dor e a escuridão para trás. O poder que Miguel havia despertado agora estava com ele. Finalmente, com um último empurrão, eles saíram para fora, a luz do luar envolvendo-os como uma coberta quente. Ao olhar para trás, a caverna desmoronou em um rugido profundo, levando consigo os ecos das sombras e do passado de Dom Álvaro. Miguel, você fez isso! Clara vibrou e a celebração da vida renascia entre eles. Miguel sabia que o trauma iria embora, mas as lições do confronto permaneceriam. Os dias se passaram, e a vida na vila, embora marcada, começou a se restaurar. As almas perdidas eram agora lembradas com amor, e Miguel e Clara reconstruíram suas vidas. O peso do passado nunca seria totalmente esquecido, mas a luz que emergiu dela dançava em cada novo dia. Miguel aprendeu que as sombras podem ser aterrorizantes, mas a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de enfrentá-los, de lutar por aqueles que amamos. E enquanto o sol se punha no horizonte, ele prometeu ser sempre a luz na escuridão, não apenas para Clara, mas para todos que precisassem dele. Se você chegou até aqui e adora histórias de terror, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas.
Deixe um like agora para alimentar nosso algoritmo e garantir mais conteúdos incríveis. Comente suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Vamos debater juntos. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.